Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo o livre dos seres que amam. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, Filho do Homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, os que sofrem, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não ser desjulgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram,
certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e tendrez. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada. Todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para um reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua dizendo almas, buscando almas para o meu reino de luz. Que tenham todos a minha paz. Antes de começar a responder as perguntas, eu quero mais uma vez falar aos novos ouvintes que durante esses mais de 40 anos que eu trafego sobre a Terra, falando em toda a América Latina, país por país, em quase toda a Europa, e aqui no Brasil, capital por capital, eu sempre ouvi algumas pessoas dizer assim, até alguns intelectuais, dizendo, olha como ele fala, olha que tudo que ele fala tem sentido, poxa, que pena que ele disse que é Cristo. Então, quer dizer que queriam que eu mentisse? Se meu pai disse, depois do jejum, que eu sou o mesmo que crucificaram, então eu vou mentir para agradar aqueles que são fanáticos, que têm um Cristo de gesso, de barro, ou aqueles que seguem o falso profeta, que diz, aleluia, sangue de Jesus tem poder, para agradar esses, eu vou dizer que eu sou o quê? Um Rasputin, o que eles chamam de guru? Um guru? Não, eu sou o mesmo Cristo que crucificaram. Então, eu queria só explicar isso para os novos ouvintes, que eu sempre vejo, na minha longa caminhada sobre a Terra, de vez em quando, numa televisão, em algum lugar, escutei aquele bochicho. Olha, que pena que ele é Cristo, que ele diz que é Cristo. Eu não posso mentir, eu não posso dizer que eu sou o que eu não sou. Eu tenho que dizer o que meu pai disse que eu sou, e o que eu sou é o Verbo de Deus, o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, ele me ungiu em Santiago do Chile. Tenham todos a minha paz, que venham as perguntas. Quem tiver perguntas direcionadas ao INRI, informe aqui na rede social, que você estiver conectado no chat, o nome e a localidade, por gentileza, pessoal. E acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Souche, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1, que contém a história do INRI, e o volume 2, que contém a doutrina. Acessem lá o site e baixem gratuitamente, gente. Meliponário de São Paulo. INRI, estou viciado em jogos. O que faço para parar, por favor? Isso é terrível, viu, minha filha? Muito terrível. Então, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, eu conheci várias pessoas que perderam tudo no jogo. Teve pessoas próximas de mim, até nos anos 70, 79, tive amigos que estavam nesse vício, tanto era na corrida de cavalo, como no carteado, como também em outros jogos. Então, quero dizer assim, só tem uma forma única de se livrar desse vício. A única é tomar consciência que sempre vai se atolando mais e mais e mais, mesmo que alguém vá na roleta, por exemplo, num cassino. Sempre pode num dia ganhar, mas daí, quando ganha, a loucura toma conta da cabeça do indivíduo e ele vai querer apostar e aposta tudo.
Então, a única solução que tem para alguém deixar desse vício terrível, perigoso, inclusive, que eu conheci pessoas, homens, que tiveram que deixar casa, automóvel, e até homens que, desgraçadamente, tiveram até que ceder a mulher. Isso é uma loucura. Até nos dias atuais, talvez nem aconteça, mas lá nos anos 70, eu conheci até isso. Então, a única coisa que pode ser feita, que alguém quiser se livrar deste vício, é pedir humildemente, fervorosamente ao Criador, para ele iluminar, que daí na hora que ele vai ceder essa tentação, se ele se lembrar do Criador, se ele orar ao Pai no quarto com a porta fechada, como eu já ensinei há 2000 anos, que está em Mateus 6, versículo 6, versículo 6. Então, no quarto com a porta fechada, ora ao Pai, ele te ouve, vê, mas ora mais que uma vez, se na primeira vez não sentisse segurança. Na terceira vez vai sentir segurança, e daí então sim, tu vais conseguir superpujar isso. A mais poderosa oração que alguém pode usar para isso, que tu pode usar para qualquer coisa, é o novo Pai Nosso que meu pai revelou de Santiago do Chile em diante. Então agora, pela primeira vez nessa audiência, primeira vez vou orar para tu aprender e buscar. Eu sinto a sinceridade da tua pergunta, por isso que eu estou me esforçando em te dar uma solução definitiva. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo unchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então, se tu ora essa oração e fica fiel a Ele, aí tu te escapa. Tu pode, mas tem que ser muito fervoroso, tem que ter muita confiança nele, invocar ele. Então tu pode te sair dessa situação. Assim não é, diz rapidamente onde ele pode chorar, porque na hora ele não aprendeu a orar. Pessoal, quem quiser aprender a fazer diariamente a oração Novo Pai Nosso, ensinado pelo Henrique Cristo, da parte do Pai, acessem lá o site dele, henricristo.org.br, ou henricristo.net, está disponível gratuitamente lá. E também no bojo da literatura da Sochi, que é o Despertador Explosivo. Você baixa gratuitamente lá no site, em PDF, tem a oração e também muitos ensinamentos siderais de Henrique Cristo. A próxima pergunta é do Robson Assis, de São Paulo. Você nasceu dia 25 mesmo? Ele quer dizer dia 25 de dezembro. Ele escreveu dezembro ou não? Não, ele escreveu, mas... Pois é, eu sei. Não quero deixar bem claro que existem até provas científicas que eu não nasci dia 25 de dezembro. Existe para quem estuda, quem pesquisa, os estudiosos chegaram à conclusão que há 2000 anos foi de setembro a outubro. E eles comprovam que não foi dia 25 de dezembro, que em dezembro nenhuma ovelha, nenhum carneiro podia circular, estavam todos presos por causa do gelo, é muito gelado naquelas paragens nesse dia. Eu vi várias pesquisas sobre esse assunto, então eles chegaram a essa conclusão, os estudiosos. Então, agora, quanto ao dia 25 de dezembro, que comemoram centenas de anos, é o imperador Constantino, que escolheu essa data, que essa data já comemorava muito antes da minha crucificação, muito antes do meu nascimento, 2000 anos, já comemoravam o Natalis Solis, uma comemoração de um dia, do aniversário do paganismo. Quem quiser pode estudar na história e vai ver que isso aí é uma coisa que ele apenas, quando o imperador Constantino percebeu que não adiantava matar cristãos, que cada vez se multiplicavam, ele e os antecessores dele também viram isso, e os auxiliares. Aí ele resolveu paganizar os cristãos, fingindo que estava cristianizando os pagãos. E a prova que ele paganizou, que ele introduziu na cabeça dos cristãos o dia 25 de dezembro como aniversário do Filho do Homem. E daí não se importou com o clima, as condições climáticas, etc. Muito bem. Então, daí, depois disto, ele foi fazendo outras, também mudou de sábado para domingo. E quero deixar claro de novo para quem me ouve e para quem
é católico, ou para quem é escravo da religião, que é a religião fundada pelo imperador Constantino, ele e os apóstolos dele. Se alguém olhar no calendário ou fizer um cálculozinho, já dá para ver que 3 séculos depois não tinha nenhum apóstolo meu lá. Então, logo sabendo que foi os apóstolos dele que fundaram, que organizaram e decidiram o destino da igreja romana, sobrando nela pequenos resquícios só de meus ensinamentos. Quem quiser entender, entenda. Para ainda completar a coisa, no século VI, o imperador Justiniano ainda suprimiu daquilo que sobrou da minha doutrina, da minha seita, que era a seita de Nazaré, suprimiu ainda a pré-existência da alma, ou seja, que modernamente se chama reencarnação. Então, daí, tudo isso aí, quem estudar melhor, vai ver. Eu sei, meu pai, Senhor e Deus, me fez eu crescer, minha adolescência, até os 9, 12 anos, dos 9 a 12 anos, num berço católico, num ambiente católico, para eu ver de perto como é que se catequiza a cabeça de uma criança para ela crer que Jesus Cristo foi para o céu de carne, todas essas coisas. E também para ela crer que Deus tem mãe, e ensina a rezar, Santa Maria, Mãe de Deus. Tudo isso eu pude conhecer de perto. Deus fez eu passar pela doutrina católica. Sou judeu circuncidado, mas eu passei, só Deus sabe como é que aconteceu isso, para eu conhecer e poder falar com autoridade. E também fui criado por um casal de camponeses humildes, que eu pude compreender também como é grave quando chantageiam o dízimo do salário do operário, daqueles que trabalham. Se tivessem conseguido pegar os parcos de economia daquele casal que me criou, eu não teria nem sobrevivido. Tenho toda a minha paz. Eu quero deixar claro que é horrível, é asquerosamente horrível ver o que os religiosos, entre aspas, que eles fazem com o povo humilde. E também quero deixar claro que a palavra religião emana do latim, para os novos ouvintes, e que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Como Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Então, como não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado, por que precisais de um espertalhão engravatado para vos religar com Ele? Isso não tem sentido. Eu sei que é dolorido, mas eu tenho que falar a verdade. Meu pai disse que eu sou obrigado a falar a verdade. Tenho toda a minha paz. Fábio Torres, de Foz do Iguaçu, Paraná. Henri, quando começará os eventos do livro do Apocalipse? Quando começará? Os eventos do livro do Apocalipse. Em resumo, ele quer saber quando é que começa a hecatombe nuclear, etc, etc. É isso? Pois é, então para ele e para os outros que estão me ouvindo, que podem querer saber detalhes, como eu já falei isso durante 40 anos, mais de 40 anos, então eu resumo agora o que eu falei para os meus ouvintes na América Latina inteira e aqui no Brasil inteiro e também na Europa. Eu disse e reitero agora o que eu falei para compreenderem como é que acontecerão as coisas. Respondendo à pergunta dele. Os homens, fazendo uma luz do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e a princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça a sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos procurarão conviver em harmonia, juntos, unidos pelo mesmo ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma.
O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje, ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos seres e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então eu dei um resumo do que eu anunciei durante anos para ele compreender, e se ele aprender a orar essa oração, ele também estará preparado para os dias vindouros. Tenham todos a minha paz. Gabi de São Paulo. Se você é um enviado por Deus, por que de tanta autopromoção? Interessante. Olha só, acho que eu estou me promovendo. Quem é ele mesmo? Gabi, é uma mulher. Então, eu não me autopromovo. A maior prova que eu não pago para ninguém para falar. Até os que estão me ajudando e fazendo perguntas são discípulos voluntários, né? Muito bem, então ela está enganada, porque eu, durante mais de 40 anos, dei entrevistas na televisão e tudo sempre convocado, porque meu pai disse que eu tenho que reaparecer. E se ela não gostou da minha imagem, então ela muda de canal. Mas eu estou aqui por ordem de meu pai, Senhor Deus, não é obrigado. Inclusive, eu pergunto, o que ela está fazendo aí? Se ela não gosta de ver, eu estou cumprindo a vontade do meu pai. Ele que me disse que eu tenho que reaparecer. Não pensem que eu venho aparecer de novo, respondendo perguntas de novo, se porque eu quero, e sim porque ele disse que eu tenho que reaparecer para a humanidade. E olha, são muitas décadas que eu estou dedicando a isso. Por isso, eu acho uma pergunta meio tola. Está no Apocalipse 27, que todo olho verá. Isso. Como que todo olho verá, se não pela internet? Exatamente. O Senhor disse já há 2000 anos que quando eu voltasse aqui, todo olho me veria. E o Senhor, meu Pai, inspirou os engenheiros a fabricar essas máquinas fantásticas, através das quais eu já estou falando para o mundo inteiro. Só que, por enquanto, o mundo inteiro não está me olhando. Não estão todos os olhos me vendo. Eu sei que na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Portugal, em todo tem alguém me vendo. Só que ainda, na África, onde eu nem podia ir ainda não chegou o dia de todo olho me ver. Também está escrito em Apocalipse 1, versículo 14, que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. E não vou tingir meu cabelo, ele vai ficar branco. E daí, naqueles dias, todos os olhos me verão. Tenham toda a minha paz. Júnior Lemos, do Rio Grande do Sul. Meu querido Henri Cristo, qual a tua opinião sobre vida extraterrestre? Extraterrestre, vida existe, Deus é onipresente. E porque Ele é onipresente, Ele dá vida a toda a dimensão universal. Todos os planetas têm vida, são vida extraterrestre. Lá em cima, aqui a Terra, o planeta Terra todo aqui tem vida. Todos os seres que se movem aqui, se movem com a presença do onipresente. E não, em cada planeta, se um planeta ficar sem o Senhor, ele se espatifa e vem para a Terra. Todos eles estão vivíssimos, mas só que vida de terráqueo só tem aqui na Terra. Lá a vida dos planetas, das estrelas, tudo é Deus que criou tudo. E tudo que Ele criou está vivo. Ou seja, aqueles ETs e... Não, isso aí eu já... Existe, é uma fantasia. Já falei muitas vezes que não tem nada a ver. Não quero que ligue... Ei, não quero que ligue essas coisas aqui na minha frente. Está brincando com coisas sérias. Não pode brincar com isso. Pode continuar. João, de Petrolina, Pernambuco. Gostaria de saber com quantos anos começou sua missão? Interessante a pergunta dele, né? Muito interessante.
Resumindo, quando pequeno, desde pequeno, obedecendo sempre uma única voz poderosa que me comandava desde pequeno, que me mostrou, antes dos 8 anos, o que ia acontecer com a humanidade. Me mostrou a parede do quarto que eu dormia desaparecia e eu via na cada lado da noite pessoas rastejando sobre seus próprios membros, choros, gritos, enfim. E eu não, tinha ordem na minha cabeça que eu não podia falar isso com ninguém. Muito bem, os anos foram passando, eu fui vendo coisas e tinha que sempre a ordem de não falar com ninguém. Então, em 1969, já que ele perguntou quando começou a minha vida pública, em 1969, eu recebi a ordem de falar nas rádios. Então, comecei numa rádio lá no oeste paranaense, Rádio Francisco Beltrão, Rádio Princesa, e no mesmo dia, falei no dia seguinte, já reuniram a me expulsar da cidade, porque eu falei uma coisa muito pesada que eles não compreenderam. Eu disse na ocasião, jamais me esqueci, por que me expulsaram da cidade. Falei durante 1 hora na rádio, eu disse, os cristãos são contra a vontade do Criador, no que tange ao determinismo das estrelas. Esqueceram-se, talvez, que este mesmo Criador, ao criá-las, disse que sirvam elas para sinais e para tempos determinados. Se eu tivesse dito que os ignorantes, mas eu disse os cristãos, de todos que se considerassem cristãos, Rotary, Lions, todo mundo se reuniram e criaram uma situação insustentável que eu fui obrigado a sair da cidade. Aí eu fui vendo que não podia falar a verdade. Mas de lá fui para a rádio Colmeia de Capanema, rodei por várias rádios, até chegar em Lages, Santa Catarina, onde eu falei na Rádio da Manhã. Lá, pela primeira vez, eles me deixaram falar sem me perseguir. Então, eu fiquei um bom tempo e depois fui de rádio em rádio, até, só para concluir, até chegar em Campo Grande, em 71, que houve uma situação que me colocaram na televisão. E depois o restante, então agora já expliquei, o restante quem quiser pode estudar aí, na literatura, assim, onde eles podem estudar. Quem quiser saber detalhes da história de Henrique Cristo, quando que ele começou a falar ao público, nas rádios, etc., conforme ele estava falando, com detalhes, riqueza de detalhes, acessem lá o site henriquecristo.org.br ou henriquecristo.net. Está disponível a literatura da Souch, o Despertador Explosivo, contendo a história do Henrique Cristo, tá? Então, baixem graciosamente lá no site. Eu me olvidei de falar mais uma coisa, em resposta à pergunta, que até 1979 eu me apresentava nas televisões, nas rádios, como profeta do cosmos, porque eu não sabia em quem eu sou, quem eu era. Só depois de Santiago que o Senhor se revelou para mim e disse quem eu sou, que passei a dizer quem sou. Até então, durante 10 anos, eu falava como profeta do cosmos, eu falava tudo sobre cosmologia. Mas respondia perguntas, só que eu ainda não sabia da minha identidade. Só em Santiago do Chile que ele se revelou, e aí tudo mudou de novo. Aí ele mandou que eu assumisse minhas vestes antigas. Aí uma história toda que, de novo, está nesses livros que ela acabou de falar. Tem toda a minha paz. Júlio de Goiás. Onde a ciência e Deus se encontram? Onde a ciência e Deus se encontram? Sempre que os homens amem a verdade, sempre que os homens são sinceros, investigam com sinceridade as coisas no âmbito da ciência, sempre, no final de pesquisa e mais pesquisa, a ciência deixa de ser ciência para ser sabedoria. Então, quando a ciência atinge o ápice, que ela não tem alteração, que não pode mais nada duvidar, ela se transforma em sabedoria. E na ciência, na sabedoria, é que Deus opera. Dá para sentir na ciência e na sabedoria, que depois é uma coisa só, dá para sentir o poder de Deus, a magnificência de Deus, a grandeza de Deus. Porque tem coisas que só em Deus tem explicação. E inclusive na ciência também, que pode se descobrir, aqueles que querem estudar sinceramente, honestamente, que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar, lá ninguém sobe de carne e osso. Então podem compreender que eu fui em espírito para o céu. Como eu disse para o Pai, na última hora da crucificação, Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, eu não fui de carne e osso, meu corpo foi para a Mãe Terra e depois meu Pai me providenciou que eu renascesse, reencarnasse, e aqui estou com meu corpo de volta. Eu tenho toda a minha parte. Toninho Ferreira,
de Lagoa, Paraíba. Henri, o que posso fazer para acreditar em suas profecias? Para acreditar? Orar ao Senhor. Ora, o Senhor pede a Ele que Ele te dá o dom da assimilação. Ele te vai fazer compreender a verdade. Eu já disse há 2000 anos, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Se ele orar ao Senhor sinceramente, como eu mandei, já falei 2 vezes agora, no quarto com a porta fechada, e pedir ao Pai o dom da assimilação, não só das profecias, mas ele pode compreender muita coisa que estão na Bíblia, distinguir na Bíblia o que é verdade e o que é lenda, fantasia que foi colocada por homens. Tenham todos a minha paz. Verso, com verso, tá? Hã? Verso do Rio de Janeiro. Vesto? Verso. Bom, Verso. Hã? Verso. Versto. Verso. Verto. Oxe, está difícil. Né? Verto. É do Rio de Janeiro. É errado ser LGBT? LGBT? LGBT. LGBT. Ah, tá. Ele quer saber o que é pecado. Né? Então, se é pecado. Então, para ele, de novo, eu digo: pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Então, por exemplo, se tu queres ser, ele é um homem, né? Se tu queres ser homossexual e não obrigas ninguém a ser, não praticas nenhum ato libidinoso em público, então, se tu te sentir bem, encontrar alguém que também queira fazer a mesma coisa, e daí não é pecado. Se nenhum dos dois sente tristeza, nenhum dos dois se sente mal, então não é pecado. Agora, não pode coagir ninguém a fazer, não pode obrigar ninguém a ser o que tu pensas, então não é pecado. Agora, se alguém fizer em público, porque esse assunto de carne e sexo é uma coisa que tem que ser entre 4 paredes. Não pode fazer em público, daí é pecado. Daí é pecado, além de ser obsceno, além de ser... nem todo mundo quer ver. E impor a posição sexual. Não dele. pode impor a opção sexual, já é pecado. Agora, se tu encontrar alguém que pensa como tu e se tornarem unidos, sem nenhum problema, sem nenhuma angústia, sem nenhuma chantagem, então não é pecado. Tem toda a minha parte. Danilo de Goiânia. O que você sentiu quando escolheram libertar Barrabás? Senti que o que eu disse para o Pilatos era verdade. Que eu acabei de dizer para ele que nenhum poder teria se não te fosse dado do céu, do alto. E como eu sabia, estava previsto sobre mim, ficou provado que ele não tinha poder. Ele até queria me libertar. Ele até queria. Mas ele também, inclusive, o que eu considerei muito covarde da parte dele, na época e agora de novo, continuo achando que o que eu não, naquela hora, nem eu esperava que ele fosse fazer isso, é que para acalmar o povo, ele ia mandar me açoitar. Essa parte eu achei covardia muito grande da parte dele. Agora, fora o restante, está tudo previsto. E Barrabás era o escolhido porque o povo gostava, aquele povo que fingia me seguir, que fingia me amar, queria era sangue, violência. Né? E como eles viram que eu sou da paz, eles optaram por aqueles que protagonizariam violência, insegurança, essas desgraças todas que, em geral, um povo desorientado, sem espiritualidade, almeja. Fábio, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Qual período bíblico estamos vivendo? Milênio, tribulação? Estamos vivendo exatamente no período que antecede a tribulação. Eu acabei de falar ainda há pouco, estamos vivendo uma época preparatória. Tudo que podeis ver agora de horrível, de ruim, de feio, de doloroso, de inseguro, é apenas um prenúncio. Porque as coisas que estão sendo engendradas, programadas para o porvir, são deveras calamitosas, lastimáveis. Eu aconselho quem quiser se escapar das coisas horrorosas que estão sendo planejadas, volte para o Criador, volte para o Senhor da vida e do destino, Senhor do universo, o Pai eterno, volte a Ele, peça para Ele, ore a Ele no quarto com a porta fechada, no mínimo 3 vezes por dia, então podereis surfar nesse mar de lama que está cada vez aumentando sem ser atingido. Mas sem Deus,
sem ter a proteção dele, ninguém escapa. Porque está sendo programado cada vez mais e mais coisas horrorosas no planeta Terra. Agora mesmo, a gente só se fala na guerra da Rússia, mas tem guerra na Nigéria, tem coisas horrorosas acontecendo nos outros países que não dá tanta mídia. Mas tem coisas horrorosas acontecendo no mundo inteiro, que infelizmente eu sou obrigado a ver, sou obrigado a sentir, porque eu não sou desse mundo e eu não estou limitado a uma fronteira. Eu sou da humanidade, sou do universo, tenho todos a minha parte. Priscila Santos, de São Paulo. O que a sua família acha de você ser Cristo? A minha família me ama muito, pois estão aqui comigo, os meus discípulos, são a minha família, são meus filhos do coração. E os que estão lá fora, que estão me ouvindo, são os filhos do coração, eles são a minha família. Agora, se refere à família biológica, a parentes, aí sim. Então, a minha genitora, que Deus a tenha em sua santa paz, eu levei-a para a sepultura, foi filmado e tudo, levei ela para a sepultura, ela repudiou na última hora a hóstia, ela era católica, mas ela não aceitou a hóstia, quando vieram o ministro de Eucaristia da hóstia para ela, não, eu não vou comer mais isso, eu sei que o Filho de Deus está vivo de carne e osso. E daí, então, se quiser assim, então, tá bom. E daí eu fui, me avisaram, eu fui lá em Dayal, depois na sepultura da família dela, com a bênção do Senhor. E está filmado, quem quiser pode pedir para ver, assim, né, pode indicar onde podem ver essa filmagem. Está lá no site, henricristo.org.br ou henricristo.net. E o William Tais, o marido dela, também, ele pediu que eu fosse levar ele à sepultura e fui. Inclusive, muitas pessoas acharam estranho que, geralmente, o enterro, o defunto vai na frente. Daí perguntou para mim, o homem que conduzia o veículo fúnebre, como é que ia fazer, já que eu disse que eu não posso ir, então, já que o senhor vai na frente, então avisa o seu motorista para acender a luz, para todo mundo saber que isso aqui é um cortejo fúnebre, senão eu não posso ir atrás de um defunto. Né? Então, até esse detalhe, isso aconteceu tanto no enterro do William Tais como da Madalena, mas eu fui lá, se quiser, ambos repudiaram a hóstia. O William Tais foi expulso do Hospital Santa Isabel quando disse que não queria a hóstia. Daí disseram para ele morrer em casa. Então, graças a Deus, graças a isso, eu pude conversar com ele antes dele partir e dar uma bênção final. Tenho toda a minha paz. Não, agora já sabe, minha família. Né? O restante são parentes de longe. Tchau. Pode tocar. Rafael Oliveira, do Canadá. Henri, preciso de uma bênção para o aprendizado dos idiomas. Não está fácil. É. De novo, depende qual é o idioma que ele quer também. Ele estuda francês, inglês. Então, mas Rafael. É mais fácil para ele aprender idioma se ele centrasse num só primeiro. Cada vez um idioma primeiro, daí é mais fácil. Ele grava algum texto naquele idioma, né? E depois vai escutar. Aí depois o cérebro dele vai assimilando, se acostumando com aquele idioma. Eu não tive essa oportunidade de estudar, como eu estou dizendo, porque eu fui obrigado logo a falar. Entende? Eu corria toda a América Latina falando espanhol, porque eu era obrigado a falar para sobreviver até. E quando eu fui expulso da Inglaterra também, eu fui obrigado logo a falar. E eu não falo francês como um que foi na academia, mas eu falo, as primeiras palavras que eu falei na França foi avec ma main, mon père guérit les malades, né? Aí vieram testar. E depois eu fui falando na Grande École Polytechnique de Paris, convidado pela reitoria, mas eles todos viam que eu não era um acadêmico. Mas eu só conseguia me fazer comunicar nas praças públicas. Inclusive, podem dar uma olhada, mostrar, tem os jornais da França, mostrando onde é que pode ver, para eles verem que os franceses iam pedir bênção para mim na praça pública. Está lá no livro Despertador Explosivo, volume 1. Tá? Você pode baixar gratuitamente lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem os jornais franceses. Aqui na tela, dá para ver alguma coisa aqui. O zoom é muito bom do celular. Tá, daí tem lá no site, pessoal, henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem os jornais franceses, o Henri na praça pública, os principais milagres que Deus operou através das mãos dele, quando ele esteve durante 7 meses na França, após ter sido expulso da Inglaterra.
E ainda já que estamos falando de França, se tiver algum francês me escutando, pelo amor com que me trataram quando estive lá durante 7 meses, eu peço agora uma bênção para eles. Ô Père éternel et ineffable, Dieu infaillible, Créateur de l'univers, de culminance de ton royaume, du trône de ton pouvoir, auquel tes eaux puissantes voient toutes, bénis tes fils avec santé, lumière et justice, pour que tu sais toutes les gloires, aujourd'hui et toujours, mon Père. Que la paix soit avec tous, mes enfants. Alex. Henri, sou de Espírito Santo. Quantos anos tinham os 12 apóstolos? Bem, eu não perguntei nunca para eles, né? Agora, eu sei que o Pedro era o mais velho. Eu não indagava, mesmo os meus discípulos, quando chegam aqui, só quero saber se são de maior idade, só. Mas não fico dizendo quantos anos. Aí depois eles acabam me dizendo, gente, tem uma conversa. Agora, no caso daqueles dias tão difíceis, que inclusive a maioria deles não era letrado, tem? Então eu apenas fui recebendo eles. Um era pescador, no caso do Pedro, tinha coletor de impostos também, né? Então, mas enfim, eu não perguntei o nome, a idade dela. É uma pergunta interessante dele, mas interessante para ele, né? Tem toda a minha base. André de Goiânia. Boa noite, tudo bem? Henri, o que você acha sobre o espiritismo e sobre as religiões em geral? Como eu acabei, você chegou agora, porque ainda, eu falei ainda um pouco sobre religiões, né? Mas, Na verdade, já está aqui desde o início. pois é, enfim, mas tudo bem. Então, eu vou, de qualquer maneira, responder para ele o que eu já respondi. Religião, primeiro. Depois ainda falo do espiritismo. Religião, do latim, religare. Né? Religare. É para religar o ser humano com Deus. Para que religar se Deus é onipresente? Se Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue, não podeis fugir dele nem numa hora de cometer um delito. E nem quando vão no sanitário não pode fugir. Ele está em ti, ele vê tudo, sabe de tudo. Então, por que precisa de um espertalhão para te religar com ele? Então, essa é a minha opinião sobre religião. A religião sempre foi contra mim. Há 2000 anos foi eles que coagiram o Estado, as autoridades romanas, a me crucificar, porque eu dava prejuízo para eles. Porque eu disse, enquanto que eles obrigavam quem vinha lá pedir bênçãos e que obrigavam primeiro pagar dízimo, pagar pecado, trazer boi, vaca, quando não tinha boi, vaca, tinha que trazer o valor do boi para enfiar no cofre deles. Então, quando eu disse para orar no quarto com a porta fechada, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora teu Pai Celeste, em seguida vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Daí eles viram que eu ia dar um prejuízo muito grande para eles, que milhares de pessoas já estavam deixando de ir lá pagar o que eles cobravam. Enfim, a chantagem, e oravam no quarto. Então eles fizeram o possível e o impossível para se livrar de mim. Porque eu tenho toda a minha paz. Quem analisar bem vê que tudo que eu estou falando é verdade. Marlon Vieira, de Curitiba. Henri, o que você acha de imagens? Eu não vou externar a minha opinião, vou falar da parte do meu pai. O que ele fala? O Senhor disse para eu dizer aos filhos dele, os filhos da mãe terra e dele, que a estátua, por ser cega, ela não pode ver a miséria, a desgraça do povo, nem o sofrimento de ninguém. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo, não pode ouvir as súplicas, nada, porque ele é surdo. E por ser muda, não pode interceder junto a ele, pedir bênçãos a ele a favor de quem quer seja, porque ele é muda. É cega, surda e muda. Imagem da estátua, cega e surda e muda. Eles que quiserem se acordar, compreender que a estátua é cega e surda e muda, e daí então vai pedir diretamente para o Pai. Como eu já ensinei há 2000 anos, em nenhum lugar vocês vão ver, falando na Bíblia, que era para orar para a estátua. E nem para mim também. Mandei invocar o Pai. É Ele que faz as obras. Até uma vez disseram para mim, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu Pai é bom. Ele que faz as obras. Que ele que fazia os milagres, tudo. Ele usava minhas mãos, mas ele era o Senhor da vida, era e é o Senhor da vida e do destino de todos nós, e até dos ateus que não sabem, ele continua sendo o Senhor da vida de todos. Tenham toda a minha paz.
Rodrigo Martins de Maria, São Paulo. Gostaria de saber qual será o fim da humanidade. Bom, eu já falei sobre isso hoje, né? E então, eu não vou repetir hoje, né? Que eu falei sobre o Apocalipse, que vai explodir inevitavelmente a inclusão nuclear e menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas. E que haverá uma mudança radical em toda a dimensão terrestre. Todos os sobreviventes, todos, estarão conscientes que só existe um Senhor Deus, um Senhor que é Deus, a quem devem invocar, pedir proteção e bênção. As religiões todas serão destruídas e vai vir a inspiração de Deus para os sobreviventes a viver só em harmonia com Ele, conforme eu deixarei sempre explicado que eles vão ter ocasião, os sobreviventes, a seguir tudo que eu já falei, que está registrado em livros, etc, etc. Tenham todos a minha paz. Diego de Brasília. Como faço para prosperar? Boa. Invoca o Senhor da vida e do destino, o poderoso Senhor da prosperidade. Invoca, ele não vai para prosperar, não vai lá dar o dízimo para o falso profeta, me dá o dízimo aí, eu te faço ficar rico. Não. O falso profeta só queria o teu dinheiro, como eu já dizia há 2000 anos. Eu disse, sobre todos esses que se dizem pastores, que estão chantageando, dizem o salário do pobre operário, eu disse assim, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fósseis. Os eleitos eles não conseguem enganar, porque os eleitos têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, e ver que eles não são eu. Agora, então, portanto, se quiser prosperar, está escrito em Mateus 24, versículos 5 e 24, que eu falei. Então, se quiser prosperar, invoca o Senhor da vida e do destino. Como é a mesma pergunta dele, de novo? Diego de Brasília. Como faço para Então, prosperar? invoca o Senhor, pede a Ele te inspira, te ilumina. Se tu estás tendo dificuldade econômica, Ele te alimenta, te ilumina, te faz mudar de vida. Ele é o Senhor. Com Ele tu consegues tudo. Tudo que podes, o que é bom para ti, Ele só vai te dar o que é bom para ti. Então, tenho dito, né? Tenho minha paz. Lucas, do Rio Grande do Sul. O senhor serviu o Exército? Como que foi sua adolescência? É interessante a pergunta, né? Bom, na minha adolescência, como eu, resumidamente, trabalhei duro. Desde os 8 anos de idade eu trabalhei, né? Então eu trabalhei como mascate. Eu fui verdureiro, porque eu fui na escola 3 anos só. Quando eu passei do 2º para o 3º ano, tive que sair para trabalhar. Então, e eu sou teodidata. Então, eu tenho estudo acadêmico só 3 anos, mas sou teodidata, porque meu pai me levou a conhecer profundamente a antropologia, biologia, tudo. E, principalmente, me levou a estudar empiricamente sociologia. Então, agora, repete a pergunta. O senhor serviu o Exército? Pois é, então agora chega na hora do Exército. Então, daí, quando eu tinha a idade de servir o Exército, porque naqueles tempos aqui no Brasil, quem não tinha 21 anos não podia ter documento com fotografia, né? Então, eu tentei primeiro, já antes, quando eu tinha uns 15 anos, e não consegui. No alistamento militar, lá em Blumenau, não me deram. Aí, quando eu completei 16 anos, eu tentei conseguir em Curitiba. Aí me deram um documento, um alistamento militar escrito, meu nome, com a minha foto, e daí eu até mandei botar ali que eu era viajante, porque eu viajava aí, não dava, eu ganhava 10% de desconto nos hotéis que eu ficava, que eu era mascate, para pagar o pernoite. Tudo isso aconteceu. Daí, quando eu completei a idade que eu tinha que servir, daí eu fui fazer o exame no Exército, e ele me dispensou, porque eu tenho essa aqui, as marcas da cruz, aqui, ó. Aqui, onde foi pregada a cruz, ficou saliente no meu pé. E deles que não combinava com, não dava certo para botar aquele coturno dele, aquelas botas dele. Foi lá no 23º Regimento de Infantaria de Blumenau que eu fiz esse exame. Todo mundo nu lá, eles me dispensaram por causa disso. Tenho toda a minha paz.
Mari, de Brasília. O Senhor vai reencarnar novamente? Claro. Daqui 1000 anos eu vou renascer, sim. Mas vou ter folga de 1000 anos. Mas 1000 anos aqui na Terra é bastante tempo. Mas lá para onde eu vou com o Pai, não é nem um dia, nem uma hora. 1000 anos é vapt, vup. Lá em cima o tempo não conta. Para quem não sabe, fique sabendo, lá em cima o tempo não conta. Lá não faz nem um minuto que fui crucificado. Lá o tempo não conta. Tenho toda a minha parte. Carlos de Santos, São Paulo. Batizado na praia e na piscina é válido? Batizado, desde a intenção, que tiver a intenção, pode ser na praia, pode ser na piscina, dependendo da intenção de quem faz, que não é por motivo de fanatismo religioso, que é para ter uma conexão, um recomeço de vida, pode ser na praia, na piscina, onde for. Tenho toda a minha parte. Joe de São Paulo. Henri, nessa passagem, qual foi o momento mais difícil que o senhor já enfrentou? Mas não teve um, né? Muitos, né? Onde eu passava, porque os habitantes da Terra não estavam preparados para conviver comigo. Então sempre aparecia situações bem complexas e que eu logo identificava, que eu sabia que tinha a ver com a minha condição. Entende? Então, mas não tem... Bom, um momento difícil, eu fui detido mais de 40 vezes. Né? Um momento mais difícil quando eu fui batizado por 10 João Batista. Né? Foi 10 João Batista que me batizaram. Me levaram, jogaram dentro de uma piscina, homens drogados, lá em Ponta Grossa, e Deus me deu poder sobreviver naquele dia. Eu agradeço até ao Pai este momento, porque eu pude ver a minha alma fora do corpo. Foi a primeira vez que eu vi isto, o corpo lá sendo torturado e eu aqui olhando, e chovia um pouquinho ainda. Então, até isso tem na minha literatura, a história. Quem quiser um dia estudar pode entender. Já que ele fez, por isso que eu sempre digo zombando, que eu fui batizado por 10 João Batista, essa vez não pedi um só, porque a humanidade pecou muito, então eu estava muito lambuzado, né? Isso foi antes do jejum. Então, agora quem quiser entender, entende. Alguém venha falar comigo pessoalmente, eu explico melhor. E faz parte da sua reprovação Sim, também. a minha reprovação, que está prevista em Lucas 17, versículos 25 a 35, que antes do dia do Senhor, eu seria rejeitado, reprovado por minha geração. E ainda está escrito para aqueles que pensam que isso já aconteceu, assim como foi nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se a núpcia até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu tudo. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá, Lucas 17, versículo 25 a 35. Edmar de Manaus. Henri, Madalena foi realmente sua esposa? Madalena, nessa enganação, foi minha genitora, né? Mulher Madalena, que Deus a tem em sua santa paz, né? A Madalena da Bíblia, ela foi minha seguidora, foi minha servidora, seguidora, porque depois que ela se escapou da sentença que queriam aplicar nela, ela teve uma gratidão porque eu falei a verdade, né? Então ela, até na hora da crucificação, podem examinar que ela estava lá junto com a minha genitora. Tem toda a minha paz. Agora eu vou pedir ao Pai. Responda mais uma pergunta, depois eu vou pedir ao Pai uma bênção. Olá, sou Eduardo Fernandes de Souza e sou do Gama, DF. Peço sua bênção, Senhor. Daqui a pouquinho, quando eu pedir a bênção, ele pode participar. Todos que quiserem participar, na hora põem as mãos assim, abrem os olhos e eu peço ao Pai a bênção. Posso fazer uma última pergunta? Pô, agora, tá, faz. Sandra, de São Paulo. Como se proteger de ataques espirituais, demônios? Através do Pai. Ninguém pode com Deus. O Senhor é o Senhor poderoso. Ele tem poder sobre todos os espíritos. Então, se quiser ter uma proteção, faça o que eu ensinei já 2000 anos. No quarto, fecha a porta, ora ao Pai. Ele vê e ouve. Ora no Pai Nosso que eu acabei de ensinar. Diga para ela onde ela pode encontrar aqui para copiar, aprender. E ela pode se proteger, sim. Entende? Pode encontrar no site henricristo.org.br e também no site henricristo.net. Bem, agora eu vou... Posso aproveitar Pode, para dar um recado? pode falar. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela SOUS,
podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouch@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramento. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouch@gmail.com. Agora, meus filhos, ainda que sobrevidas por celas inumanas, o grunhido dos porcos e o latido dos cães, reitero uma vez mais, não sou religioso, sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens, a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo.